galera, vamos ver matemática hoje, livro módulo 4, a partir da página 144. Amplitude. Agora, a professora Alice precisa descobrir qual é a diferença entre a maior e a menor medida das alunas que vão participar do campeonato. Para isso, vamos retomar a lista feita por ela. Com base no conjunto dos dados apresentados nessa lista, calculamos a seguinte subtração. Falando de novo daquela medida da altura das meninas, tá? Que a gente achou a média. Ó, número que indica a medida da maior altura, olhou aqui na tabelinha, viu a maior altura e fez uma continha de menos pela menor altura. Então foi 1,42 m menos 1,33 m, que deu a diferença de 9 centímetros. Essa diferença que acabamos de calcular é chamada de amplitude, ou seja, a amplitude de um conjunto de dados é a diferença entre o maior e o menor valor. Veja a quantidade de quilos de carne vendidas por 2 açougues no período de 19 a 23 de abril em uma cidade. Então, a gente tem aqui o açougue A e o açougue B dentro desses dias e o peso deles, né? O peso a quantidade de quilo de carne que foi vendida. Sem fazer cálculos, responda: qual desses conjuntos de dados tem a menor amplitude e por quê? É a menor, né? Isso. Olhando aqui, qual desses dois açougues, olhando a grosso modo, vocês acham que tem a menor amplitude? O açougue A ou o açougue B? Açougue A. Isso aí, o açougue A. Então tá aqui, ó, o conjunto de dados referente ao açougue A, porque os dados estão mais próximos um do outro, né? Aqui tá tudo na faixa de 80, 80 e pouco, 79. Aqui já tem variação. Tem um aqui que é 100 quilos, outro 80, outro 70, outro 60. Então, confere aí. Relação entre média e amplitude. Veja o histórico de consumo mensal de água de uma família, de água da família da professora Alice, família 1, e da família do professor João, família 2, no segundo semestre do ano passado. Então, aqui, ó, tem o consumo de julho a dezembro. Aí aqui tem 20 metros cúbicos, 22, tal. Aqui tem 15, 18. Veja o cálculo da média aritmética e da amplitude do consumo dessas duas famílias. Bem, para eu achar a média, eu ia fazer o quê? Pegar todos esses valores e somar. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 meses. Eu ia somar e o resultado dividir por 6 e achar o resultado. Já a amplitude, eu iria pegar a maior medida menos a menor e iria achar a amplitude. Então, tá aqui, ó, mostrando o consumo médio, tá? Ó, viu? Ó, somou tudinho, dividiu por 6, deu 21 metros cúbicos. Na casa do João já deu 27 metros cúbicos e meio. E a amplitude deles deu 2 metros cúbicos e da casa do João deu 35 metros cúbicos. A média aritmética é mais adequada para representar o conjunto de dados referentes ao histórico de consumo de água da família 1 do que da família 2. Isso acontece porque os valores são muito diferentes no conjunto de dados do histórico de consumo de água da família 2, ou seja, a amplitude é maior, os dados estão mais afastados uns dos outros. Já no conjunto de dados do históricos da família 1, a amplitude é menor, ou seja, os dados do histórico de consumo de água da família 1 estão mais próximos uns dos outros. Quanto menor for a amplitude de conjunto de dados, melhor a média aritmética vai representar esse conjunto. Então, quer dizer, se a amplitude, se você fizer a continha do maior menos o menor e der um número baixo, vai ser melhor calculado a média. Então, aqui nós temos, observe as idades das pessoas abaixo: 21, 23, 24, 27, 22 e 60 anos. Calcule a média dessas idades. Eu quero que vocês façam aqui em forma de arma e efetue. Não precisa fazer assim, não. Vai botando um embaixo do outro, como geralmente a gente faz continha. Assim, ó, 21,
23, 24, 27, 22 e 60, tá? Fica mais fácil para vocês calcularem. A gente tem o cálculo aqui, então a média dessas idades é de 29 anos e meio. E agora, calcular a amplitude, né? Eu vou pegar a maior idade, que é de 60 anos, e vou fazer menos a menor idade, que é a de 21. Então, a amplitude é 39 anos. Aí aqui, gente, na letra C tá assim, ó. A média aritmética é adequada para representar esse conjunto de dados? Não. Por quê? Porque a média aritmética, nesse caso, é influenciada pela idade do Augusto. Nós vimos que quanto maior for a amplitude, né, a diferença entre números, é melhor que não seja feito, não é o ideal a média, tá? Pesquisa amostral e pesquisa censitária. Imagine que você queira fazer uma pesquisa com todos os moradores do estado de Rondônia. Certamente seria muito difícil realizar essa tarefa, além de ser um processo caro por causa de toda a estrutura que teria de ser planejada para entrevistar cada habitante do estado. Em casos como esse, pesquisadores podem obter informações sobre essa população examinando uma parte representativa dela. Essa parte é chamada de amostra. Quando a pesquisa é realizada com todos os elementos da população, ela é chamada de pesquisa estatística censitária. A pesquisa estatística censitária pode servir, por exemplo, para identificar a idade de uma população. Chamamos de pesquisa estatística amostral aquela que é realizada com uma parte representativa da população. A pesquisa estatística amostral, por exemplo, pode identificar a idade média dos alunos de uma escola a partir da escolha aleatória de alguns alunos. Aleatória, gente, é que significa que não é uma coisa que vai seguir uma regra. É aleatório, tipo assim, ó, olhei, peguei esse, não existe uma regra, tá? Qualquer coisa. Agora aqui nós vamos classificar os tipos das estatísticas, tá? De acordo com as frases. Para avaliar um medicamento, foram examinados 10% do total de comprimidos fabricados. Então, né, foi uma parte, não foi um todo. Vamos colocar desta forma. Então, ela é uma pesquisa estatística amostral. B. Todos os moradores de uma rua responderam a um questionário sobre a qualidade de vida dos serviços prestados pela prefeitura. Então, esse é a pesquisa estatística censitária. Foi realizada uma pesquisa com todos os alunos da escola sobre o tema da próxima feira cultural. Pesquisa estatística censitária, né? Porque foram todos os alunos que foram pesquisados. Para avaliar a intenção de voto para presidente do Brasil, 2.000 pessoas foram entrevistadas em cada região. Aqui, então, não foi todo mundo, né? Foi uma quantidade específica. Então, é uma pesquisa estatística amostral. Agora, aqui tá falando, reúna-se com 3 colegas, que infelizmente a gente não pode fazer, né? Porque estamos na distância, e converse sobre em quais situações é adequado realizar uma pesquisa estatística censitária e em quais a pesquisa estatística amostral, e registre aqui embaixo. Então a gente botou o seguinte: pesquisa estatística censitária, quando a população é pequena e há tempo e recursos disponíveis para realizá-la, e pesquisa estatística amostral, nos casos em que a população é grande e há poucos recursos disponíveis para a realização da pesquisa. Fazendo uma pesquisa. Ao realizar uma pesquisa estatística, é preciso seguir alguns passos para que os dados coletados possam trazer alguma conclusão quando forem analisados. Agora você vai conhecer os passos de uma pesquisa estatística. Planejamento e finalidade. Olha só, aqui a gente vai fazer de forma coletiva, porque nós não temos como nos reunir devido à pandemia e o afastamento, tá? E o isolamento social. Então vamos lá. Agora é hora de planejar. A gente vai escolher, já foi escolhido um tema de interesse e formular uma ou mais perguntas. Então nós temos aqui o tema:
Covid-19. Objetivo: monitorar os impactos da pandemia no país e o público-alvo de 9 a 59 anos. E esse tipo de pesquisa vai ser amostral. Agora, coleta de dados. Agora, a gente deve elaborar um questionário para fazer as entrevistas. As entrevistas podem ser oralmente ou questionário entregues às pessoas para que preencham por escrito, tá? Então, vamos lá. Tá ali, ó. 4 perguntinhas. O que é Covid? Se existe uma vacina? Quais são os sintomas de alguém infectado? E o que devo fazer se tiver os sintomas? Agora, nessa próxima página, e na 151 e na 152, a gente vai responder as perguntas que foram feitas na 150. Então, tá aqui as respostas, né? De o que é o Covid-19, uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. 2. Existe uma vacina para o Covid? Ainda não. Muitas vacinas estão sendo estudadas, né? Ontem até a gente estava conversando, vocês falaram que tinha sido liberada, né? Já tinha sido autorizada a vacina. 3. Quais são os sintomas de alguém infectado? Febre, cansaço, tosse seca. Alguns pacientes têm congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor na garganta, diarreia, perda do paladar, erupção na pele, etc. 4. O que devo fazer se estiver com sintomas? Se você tiver sintomas menores como tosse e febre leve, você deve se isolar em casa, monitorando seus sintomas. Agora, se piorar os sintomas e você estiver com febre alta, dor no peito e falta de ar, você deve procurar um atendimento médico urgente. Essa página 52 aqui era para caso não tivesse espaço na 151, terminaria na 152, tá? Então, vamos agora aqui para 153. Organização de dados. Agora é hora de organizar os dados coletivos. Utilize o espaço abaixo para construir o que for necessário. Então, nós temos aqui, ó. Quero que vocês copiem isso aí, ó. Dados do gráfico, né? O gráfico teria o título, casos confirmados por Covid, os dados colhidos de pessoas de 9 a 59 anos e a fonte da pesquisa, site da Vigilância Sanitária. Agora, na página 154 e 155 é para utilizar para fazer o desenho do gráfico, tá? Então, aqui, ó, tem o gráfico para vocês fazerem, casos confirmados por faixa etária. Aqui a faixa... Obrigada. Aqui tem a faixa etária, né? Se a gente vai até que página? Agora utilize o espaço abaixo para registrar as conclusões que você chegou com base nos gráficos que foram colocados nas páginas anteriores para ajudar na reflexão das conclusões. Se oportuno, calcule a média aritmética e a amplitude. Então, aqui tem o cálculo aritmético, né? Tem a média, que a gente fez a soma e a divisão e achou a média, e o cálculo de amplitude. Então, conclusão, a idade onde tem mais pessoas infectadas é o grupo de 50 a 59 anos. Agora, quais são as conclusões que nós chegamos? O objetivo da pesquisa foi alcançado? O objetivo foi alcançado e o grupo percebeu que o coronavírus tem espaço para se disseminar e é preciso manter as medidas de distanciamento físico como parte da estratégia para combater o vírus. As características de um relatório. Em algumas situações, é necessário elaborar um relatório para expor o ocorrido em cada uma das etapas de um projeto, de uma pesquisa ou de um experimento. Podemos escrever, por exemplo, o relatório diário do desenvolvimento e crescimento de uma planta durante determinado período. Um relatório tem as seguintes características: deve ser escrito em linguagem formal, precisa de um título. No primeiro parágrafo, deve ter o objetivo do projeto ou do experimento.
Nos parágrafos seguintes, deve ser relatado o que aconteceu durante o projeto ou experimento, ou seja, o que, como e por que foram realizadas as etapas. Os últimos 2 parágrafos devem ser utilizados para descrever a conclusão do projeto, na qual deve constar o que você aprendeu com as experiências que o projeto lhe proporcionou. As dificuldades, os aspectos positivos e negativos do desenvolvimento do trabalho podem ser escritos nos últimos parágrafos antes da conclusão, ou até mesmo na conclusão. Em relatórios, podem também ser inseridos tabelas, gráficos, esquemas, diagramas, dados numéricos. Esses recursos aparecerão de acordo com a necessidade do tema, da pesquisa ou do experimento. Na primeira questão, vem perguntando se você já escreveu um relatório, aí é algo particular. Se você já escreveu, você vai colocar sim, e você pode falar sobre o que o seu relatório estava falando. E se você nunca escreveu um relatório, basta escrever não. E na segunda questão, vem falando, escreva no espaço abaixo, um relatório sobre a pesquisa estatística que a gente fez. Então, a gente fez sobre o Covid. Percebemos que o nosso país está vivendo uma segunda onda do Covid. A orientação é que a população mantenha os cuidados de prevenção, como lavar bem as mãos, usar máscara e álcool em gel, além de manter o distanciamento social, evitando ambientes com aglomeração. Aqui, nessas páginas 160 e 161, vem agora falando sobre a apresentação desse trabalho que nós fizemos. Nós não iremos fazer devido à pandemia, ok? Então é só escrever aí no seu livrinho, página 160 e 161, não faremos devido à pandemia. Aqui na 162 a gente tem para relembrar o que a gente estudou, né? A gente estudou as médias, estudamos amplitude, estudamos pesquisa de estatística e as etapas, né, de uma pesquisa estatística. Amarre as pontas. Observe a figura na malha quadriculada a seguir. Qual é a área em centímetros quadrados dessa figura? A gente iria contar, né, toda a área que foi ocupada e descobrimos que é 24 centímetros quadrados. Observe o preço do litro do etanol e da gasolina em um posto de combustível. Otto abasteceu o carro do tipo Flex, né, que recebe os 2 tipos de combustíveis, com 15 litros de etanol e 22 litros de gasolina. Quanto Otto gastou para abastecer? Então, a gente primeiro fez o cálculo do etanol, depois da gasolina, multiplicando, né, o valor de cada litro pela quantidade de litros que ele usou. E depois a gente fez uma continha de mais e descobriu que ele gastou R$ 135,16. Na próxima página, a gente tem uma tabela com o preço do etanol em um posto na última semana, de segunda a domingo. Agora, era para a gente calcular a amplitude e a média do litro de etanol. Então, aqui foi feito. A média foi de R$ 2,872 e a amplitude foi de 181 centavos, né, aproximadamente. E depois estava aqui para a gente efetuar as operações. Continhas de mais, menos, vezes e dividir, para vocês poderem conferir. Então tá aqui as continhas para vocês conferirem, tá bom? Bom final de semana e até segunda.